Que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos em mais um devocional da IAP Itapevi e hoje vamos tratar de um assunto importante, um assunto que angustia muitas pessoas, que é a falta de orientação. Quando a pessoa confusa não sabe que caminho tomar ou não sabe que direção ir. Hoje nós iremos falar do tema Deus nos orienta. Deus nos orienta. E como Ele nos orienta? Vamos ler apenas um verso do Salmos 23 que vai tratar desse assunto. Vamos falar rapidamente desse assunto, como Deus nos orienta, né? A maneira e a importância dele nos orientar e o privilégio que nós temos de ter a orientação de Deus e a certeza dessa orientação. O Salmos 23, no verso 3, diz assim: refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Eu vou orar, pedir que Deus coloque essa palavra em seu coração, que eu possa, além de dirigir essas palavras aos seus ouvidos, o Espírito Santo, completando a obra, leve a teus coração, ao seu coração, e assim você, ricamente abençoado, possa entender e receber a orientação do nosso Deus, no nome de Jesus. Senhor Deus, nesse momento, Senhor, eu li essa palavra, li esse texto, e o objetivo hoje aqui, Senhor, é orientar, Senhor, trazer uma palavra de orientação, uma palavra de ânimo, Senhor, uma palavra de firmeza, de incentivo, para que te busquem, Senhor, para que te busque e receba a tua orientação, Senhor. Agora eu peço a tua bênção, Senhor. Eu peço que venha, Senhor, abrir os corações, abrir a mente, que o teu Espírito Santo vai lá, ilumine o mais profundo dessa alma, Senhor, angustiada, que está precisando de uma orientação. E assim seja ricamente abençoado e receba a fé de ti, Senhor. Que o Espírito Santo ajude a crer no teu nome. Amém. Amém. O Senhor nos orienta. Vamos ver aqui, procurar nesse verso, motivo para nós acreditarmos da maneira que Deus nos orienta, né? Quando vamos buscar a Deus, né? Uma coisa nós devemos ter certeza, quando nós estamos angustiados, quando nós estamos sem direção, e antes de nós irmos a Deus, muitas vezes já de tanto teimar, de tanto buscar, de tanto ficar longe de Deus, nós estamos cansados, nós estamos afadigados pela a nossa luta em vão em conseguir ir em uma direção. Hoje é tantas as opções, tantas coisas nos oferecem, e a maioria das ofertas de direção levam apenas a uma direção, não ao caminho da vida, mas ao caminho da morte. Jesus disse que estreita é o caminho da vida, mas larga é o caminho da perdição, e muitos entram por ela, porque o caminho da salvação, o caminho da bênção, o caminho da orientação da vida, só é um, em Deus, através de Jesus Cristo. Mas quando nós estamos afadigados e nós temos a oportunidade, Deus nos chama para irmos até Ele, buscarmos a sua presença, a primeira coisa que Ele faz é nos dar alívio das nossas cargas, alívio, refrigerar a nossa alma. É isso que o verso 3 começa falando. Refrigera-me a alma. Quando nós nos achegamos a Deus, a primeira coisa que Ele faz é nos dar alívio, é refrigerar, é nos refazer, para que nós possamos, então, descansados, né? Igual a sua palavra, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E depois de nos aliviar, o próximo passo que Deus nos faz é guiar-nos, né? Pelas veredas da justiça. Ele sempre nos guia pelo bom caminho. Deus, né? Que nós vamos a Deus,
além dele nos dar o refrigério, nos dar o descanso, nos dar a paz, nos dar uma boa direção, nós devemos ter certeza também que o caminho que ele vai nos guiar, é um caminho bom. São veredas de justiça, são veredas de vida. Por isso que o salmista fala, guia-me pelas veredas da justiça. Deus sempre vai nos guiar pelas boas veredas. Quando nós entregarmos nossa vida a Ele, quando nós buscamos a orientação dEle, Ele não vai mostrar outro caminho, senão o caminho da vereda, das veredas justas, o caminho da paz, o caminho do amor, o caminho da vida. E depois, como é que nós podemos ter certeza disso, né? Que Deus vai nos guiar pelo caminho da justiça. O interessante é que Davi fala que Deus nos guia pelas veredas da justiça, por quê? Pelo amor do nome dele. Quando nós estamos com Deus, quando nós entramos na presença de Deus, quando nós aceitamos o pacto, a aliança que Ele fez conosco, não fomos nós que fizemos uma aliança com Deus, é Deus que vem a nós e propõe aliança. E quando nós entramos em aliança com o Senhor, Ele coloca o nome dEle, né? Ele coloca o nome dEle, e o nome dEle é santo, o nome dEle é justo, o nome dEle é um nome que é endossado por Ele mesmo. E Ele não mancha esse nome, né? Hoje as pessoas pensam em nome sujo, né? Assim, apenas quando fazem uma compra e não paga. Mas as pessoas antigas falavam, quando falavam do nome, do bom nome, falavam do nome de caráter, do nome que cumpria o que prometia, né? E Deus é muito mais do que isso. Então, pelo amor do nome dele, né? Pelo amor do nome dele, ele vai nos guiar por veredas da justiça. É interessante, nós temos que colocar isso em nosso coração, irmãos, porque hoje a crise que as pessoas passam por falta de orientação, ou o excesso de orientação, e muitas vezes nós, já conhecendo a palavra de Deus, nós vamos buscarmos a orientação de Deus, nós buscamos outra coisa. Às vezes é falta de fé, mas nós não precisamos mais ter falta de fé. Nós não podemos mais desconfiar da presença de Deus, do nome santo de Deus. O próprio aqui próximo, mesmo no Salmo 25, o Salmo 25, verso 11, Davi fala assim sobre o nome de Deus: por causa do teu nome, Senhor, perdoa a iniquidade. Então, sim, aqui no Salmo 23, Deus nos guia pelas veredas da justiça por amor do nome dele. Davi fala no Salmo 25, 11, que Deus perdoa as nossas iniquidades, perdoa os nossos pecados, pelo amor do nome dele. Porque às vezes nós nos afastamos de Deus, estamos desorientados, porque por causa do nosso pecado. E ainda no verso 30, no Salmo 31, verso 3, Davi fala assim: porque tu és a minha rocha, a minha fortaleza, por causa do teu nome. Tu me conduzirás e me guiarás. Então, além de Deus ser a nossa rocha, a nossa fortaleza, né, e Ele nos conduz por causa do nome dEle. Sempre o nome do Senhor. Lá em Hebreus capítulo 6, verso 13 e 14, lá quando Deus fez uma aliança com Abraão, e precisava de um fiador, né? Geralmente uma aliança, assim, precisava de um fiador. Deus, não existia ninguém superior a Deus para que Deus pudesse jurar ou trazer como fiador. E Deus fez um juramento por Ele mesmo, pelo nome dEle, pelo nome do Senhor, né? Para que, prometendo que Ele cumpriria a sua promessa. E o autor de Hebreus fala que é impossível que Deus minta, né? Deus não mente por causa da honra do nome dEle, da honra da justiça dEle, do Senhor, né? Então, hoje a proposta aqui é que você busque orientação no Senhor. Busque orientação no Senhor, porque Ele vai trazer alívio para as tuas cargas, vai trazer refrigério para a tua vida, né? Geralmente quando a pessoa está cansada, a pessoa está afadigada, e ela chega no lugar de descanso, toma uma água fresca, e ela fica ali toda feliz, porque ela começa a descansar, a descansar.
e ali depois ela pode buscar um bom caminho. Agora nós sabemos que Deus nos orienta, né? É uma promessa dele que ele guia-nos pelas veredas da justiça por amor do nome dele. Se nós estivermos debaixo da honra do nome do Senhor, comprometido com ele, comprometido com a sua aliança, ele vai nos orientar. Agora, como é que Deus nos orienta, né? Aí nós já saímos do Salmos 23, verso 3, e vamos ver como é que Deus pode nos orientar. Porque seria muito bonito eu falar aqui, esse verso 3, que Deus nos orienta, Deus nos guia pela vereda da justiça, e não demonstrar agora como é que você pode, nesse momento, ir buscar ao Senhor, né, através da oração, né? Mas principalmente também buscar a orientação do Senhor para receber a resposta da sua oração na palavra dele. Porque é a palavra dele que nos orienta, é a palavra dele que nos dá uma direção, é a palavra dele. Paulo, escrevendo ao seu discípulo Timóteo, né, ao seu convertido, já não era tão tão novo convertido, mas era um pastor que estava em formação e precisava da orientação do apóstolo Paulo. E Paulo fala sobre como ele poderia receber a orientação de Deus. E Paulo fala assim para Timóteo, no capítulo 3 da sua segunda carta a ele, no verso 14, diz assim: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita, firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, que desde a infância você conhece as sagradas letras, que pode torná-lo sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus, né? Sábio para a salvação, né? E Paulo faz agora uma afirmação no verso 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui Paulo nos dá o caminho, né? Nos dá a direção de como nós devemos nos orientar, receber a orientação de Deus, como é que nós podemos ser orientados por Deus. E aqui ele afirma, é pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus, né, ela é feita para o quê? Ela foi entregue, ela foi revelada, ela foi escrita, ela foi guardada, chegando até nós, para o quê? Para o nosso aprendizado, né, para que nós aprendamos o que devemos fazer, como devemos viver, para a nossa repreensão, né, quando nós sairmos dos trilhos, quando nós sairmos da presença de Deus, quando nós vacilarmos, quando nós pecarmos, nós temos a palavra de Deus sendo o nosso guia, né? Como diz o Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, né? Deus nos orienta. Então, para a nossa repreensão, para a nossa obediência, para nós obedecermos porque a palavra de Deus não é apenas uma obediência cega e insensata, é uma obediência cega na direção das boas veredas. Muitas vezes nós não compreendemos isso. Acho que Deus, quando Deus fala não para uma coisa e sim para outra, ou Deus fala não faça isso, muitas pessoas acham que Deus é injusto, né? Porque Deus está cobrando alguma coisa absurda. Tudo que Deus fala para nós fazermos é para o nosso bem, para obedecermos a palavra dele, nós estamos protegidos, é o nosso escudo contra a desobediência, quanto ao desvio para o mau caminho, né? E também para a nossa justiça diante de Deus. Porque todas as vezes que nós aprendemos a palavra de Deus, onde a palavra de Deus nos repreende quando nós nos afastamos, estamos quase afastando dele. E quando a palavra de Deus pede para que nós obedeçamos a palavra dele, e às vezes nós estivermos até em pecado, nós voltarmos para os caminhos do Senhor, isso é para a nossa justiça. Porque Cristo é a palavra de Deus e a nossa justiça. É através da palavra de Deus que nós conhecemos a justiça de Deus, que é o nosso caminho seguro para nos achegarmos a Deus. A justiça de Deus é a nossa proteção diante de Deus. Então, essas palavras para você aqui hoje Deus vai guiar você
por veredas da justiça, por amor do nome dele. Desde que você se coloque, ou coloque-se nas mãos do Senhor, coloque-se na direção do Senhor. Não existe outro caminho para você seguir, não existe outra orientação a não ser seguir o caminho dado por Deus para nós, né? Veredas da justiça, por amor do nome do Senhor, né? Isso aqui é importante nesse mundo hoje aqui cheio de opções, mas sem nenhuma orientação, onde as pessoas ficam confusas, o que fazer, para onde ir e o que vai trazer satisfação para a sua vida, né? O Senhor, o nosso pastor, nos dá essa direção e Ele garantiu pela sua palavra, pelo seu nome, que vai nos guiar pelas veredas da justiça. Que assim Deus possa abençoar você ricamente, Deus possa encher a sua vida de luz através da palavra dele e possa te orientar para um bom caminho, né? Bom caminho direcionado, né? Qualquer coisa, você procure a igreja, que nós estaremos lá, todas as pessoas, lá, os discipuladores, para te orientar melhor nos caminhos do Senhor através da palavra do Senhor. Deus te abençoe. Amém. Vamos orar, terminando, orar. E a minha oração nesse momento é para que você possa receber do Senhor essa orientação, possa ter o teu coração disposto a obedecer às orientações quando você receber do Senhor, tá certo? Que Deus possa te abençoar ricamente. Vamos orar e eu vou pedir que Deus, né, vou interceder para que Deus, onde você estiver, Deus te abençoe, Deus te oriente, Deus dê a tua palavra e que você esteja disposto a obedecer, porque é o único caminho possível e o melhor caminho que você pode seguir é o caminho da orientação do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por tudo que tem feito na nossa vida, Senhor. E obrigado pelas tuas palavras nesse momento que tem nos revelado, Senhor, a tua palavra de orientação. Tem pessoas que podem ver esse vídeo, estão vendo, estão assistindo, Senhor, e precisam da tua orientação, precisam, Senhor, de saber o que fazer, onde prosseguir, Senhor. Estão, às vezes, cegos, Senhor. Ó Pai, abençoa, Senhor. Dê-lhes a direção, dê-lhes entendimento da tua palavra, Senhor. E o mais ainda importante, Senhor, que o teu Espírito Santo habite na vida deles e assim os fortaleça, Senhor, os dê condições de obedecer a Ti, Senhor, e seguir o caminho que Tu indicar para eles, ó Pai. Essa é a minha oração, Senhor, nós pedimos firmemente isso, Senhor, com fé. Abençoa cada um deles, ó Pai. Dê-lhes a fé, dê-lhes a força, a esperança, Senhor, e dê a orientação da Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Amém. Assim chegamos ao final e que você tenha sido ricamente abençoado por Deus e possa, daqui para frente, ter uma nova vida com o Senhor, uma nova vida orientada pela palavra dEle. Busque na palavra dEle, busque na palavra do Senhor, busque na Bíblia Sagrada a orientação verdadeira, a orientação firme e proposta por Deus para a tua vida. No nome de Jesus. Amém. Amém.